O segundo, que realmente pediu perdão e foi perdoado e teve uma vida totalmente transformada e restituída, é o pecador pródigo, o filho. Em Lucas 15:17, tornando-se a si, caindo em si, disse: quantos jornaleiros, trabalhadores de meu pai, têm abundância de vida e eu aqui pereço de fome. Ele está falando de pessoas que servem e pessoas que não servem. Pessoas que servem o pai têm abundância de pão. O apóstolo diz no Novo Testamento: quem não trabalha não come. Levantar-me-ei, e irei ter com o meu pai, e dir-lhe: pai, pequei contra o céu e pequei perante ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Faz-me como um dos teus jornaleiros, dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vestiu-lhe, e pondo-lhe um anel na mão, e ao parque a sandália nos pés, trazei o bezerro cevado e matai-o, comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começou a alegrar-se. O arrependimento, ele gera vida. As pessoas falam tanto quando o Espírito Santo desce em Atos, e há um avivamento. Sabe do que as pessoas medíocres falam? Estão até hoje discutindo se falar em línguas, língua dos anjos, das nações, o Espírito Santo, os dons do Espírito. Que mediocridade, que igreja medíocre. Sabe o que aconteceu com a descida do Espírito Santo e a primeira pregação no ministério do Espírito? Eles começam a dizer: pecamos, o que nós faremos agora? O que nós faremos? Nós pecamos, matamos um justo. E aí Pedro diz: se arrependam e sejam batizados. Um monte de gente inútil discutindo teologia e línguas. Só tem um propósito: o avivamento. Aonde tem espírito, tem arrependimento. Aonde o Espírito do Senhor está, tem arrependimento. E aonde tem arrependimento, as pessoas dizem: e agora o que eu faço? Dessas águas. Mudança de vida. Mas a religiosidade é nojenta. E as pessoas me perguntam: como é que eu faço para ter poder do Espírito? Como é que eu faço para ter o dom do Espírito? Como é que eu faço para falar em línguas, para profetizar? Inútil. Uma igreja inútil. O Espírito Santo desceu para dar vida. Lá em Gênesis diz: o meu Espírito não estará mais com o homem, não estará mais contendendo com o homem, porque o homem é mau, o homem quer pecar, e o meu Espírito não estará mais com ele. Mas no livro de Atos, quando o Espírito desce para estar com o homem é para salvar vidas. Quantas pessoas morrendo, quantas igrejas inúteis, quantos pecadores inúteis, falando sobre poder, sobre fama. Nós vemos que esse filho, ele ensaiou um arrependimento. Ele lá no chiqueiro, ele falou: não, eu vou fazer isso, eu vou fazer desse jeito, eu vou olhar para os céus, eu vou até o meu pai, eu vou até o meu pai, e eu vou orar assim, eu vou falar para ele: pai, eu pequei contra os céus, pequei contra ti, não sou mais digno de ser seu filho, mas permita pelo menos que eu seja um trabalhador, que eu tenha paz, que eu tenha prosperidade. Seja o meu Senhor, me dê proteção, me dê pão. E o pai diz: não. Isso é verdadeiro arrependimento. Você pensou, você refletiu, você usou a razão, você está cheio de emoção, você pensou, sentiu, você planejou, você ensaiou. Você disse: eu vou fazer, e foi lá e fez. Deus nem falou, o pai nem falou: está perdoado. O pai já deu ordem: traz as roupas, traz, muda, mudança de vida. Eu não quero que ninguém veja o meu filho nessa
situação de porco, nessa situação lastimável. Rápido, rápido, banho, roupa, traz. Quantas pessoas estão tão sujas, é uma vergonha para o pai. O pai não quer essas pessoas assim. O pai quer um filho que diz: eu não sou digno de ser chamado de filho, mas eu quero voltar a trabalhar, eu quero voltar a ser útil. Eu quero voltar a te servir. Porque até o trabalhador tem proteção e tem provisão. E ele pensa, ele sente, ele planeja, ele ensaia. E quando ele chega diante do pai, ele se arrepende. O pai nem disse está perdoado, mas o pai mudou a vida dele. Tem pessoas que Deus quer mudar a vida. Deus quer mudar a vida física, a saúde. Deus quer mudar a vida conjugal, familiar, a vida financeira, ministerial, mas precisa aprender a se arrepender. Tem pessoas que chegam para mim e dizem assim: pastor, para mim não tem mais jeito. Sabe o que é? É que meu pai já morreu, já separei da minha mulher, foi embora, traí, foi embora, não tem mais jeito. Essa semana Deus falou para mim, em alta voz: tem jeito sim, é eles que não querem. Tem jeito sim, é eles que não querem se arrepender. São mais um pecador dúbio. São mais um pecador que fica se justificando. Meu irmão, quando você vai pedir perdão e se justifica, não tem perdão. Não, eu pequei, mas é a mulher. A culpa é da mulher. É a mulher que o Senhor me deu. O que tem de gente colocando a culpa no outro e colocando a culpa em Deus? Mas Deus falou assim: ó, tem jeito sim. E aí Deus ministrou ao meu espírito, ao meu coração, dizendo: lembra de Davi? Aquele que se arrepende, que é um verdadeiro adorador. Lembra de Davi? Que prega a verdade, a justiça, para aqueles que transgrediram, para que sejam salvos e se convertam. Lembra de Davi? Davi, quando sentou no seu trono, ele poderia dizer: não tem mais jeito. Saul e o meu amigo Jonas já morreram. Mas ele diz: tem alguém ainda da família de Saul? Para que eu possa agir com benevolência e abençoá-lo? Para que eu possa perdoá-lo e restituí-lo? Davi, ele não arrumou uma desculpa para se sentar no trono, porque ele pecou. Sabe qual foi o pecado de Davi? Sabe quando começa a desgraça de Davi? Quando ele ouve uma musiquinha, quando ele ouve uma fofoquinha, quando ele ouve uma indiretinha. Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Isso é muito bom. O coração de Davi se encheu de soberba. Ele deveria mandar aquelas mulheres loucas calar a boca e ele falar: rei, a glória é sua, eu te sirvo. Mas ele achou muito bom. A gente escuta algumas coisas que ensoberbecem, enche o coração, enche. A vida de desgraça de Davi, que o levou ao deserto, foi porque ele ouviu umas mulheres falarem, fazerem fofoca, darem indiretas, cantarem o cântico da serpente. Saul matou, mas Davi é muito mais. Ah, se Davi fosse o rei. Tem muita gente ouvindo loucura. Se Davi tivesse calado a serpente ali, a história seria diferente. Seria diferente. Mas tem muita gente que está emprestando o ouvido para a serpente. Tem muito homem ouvindo a mulher, ouvindo pessoas fofoqueiras, ouvindo murmuração, ouvindo outras pessoas, ao invés de ouvir a voz do seu pastor. Davi, ele conheceu o caminho do soberbo, do altivo, daquele que se achava, daquele que tinha a promessa. Mas aí quando ele se sentou no trono, ele falou: eu tenho que acertar as coisas, porque o tempo é cumprido, e eu vou viver um novo tempo. E eu quero viver um tempo na graça e na glória de Deus. E quando ele senta no trono, ele diz: tem alguém, eu sei que já morreu, mas tem alguém da família de Saul? Tem alguém da descendência de Saul, de Jonas? Ah, tem um paralítico, Mefibosete. Manda chamar.
Manda chamar, porque eu vou me acertar, eu vou me consertar, eu vou perdoar e eu vou restituir. A pessoa passa a vida inteira falando mal de pastor, depois acha que tudo normal. Passa a vida inteira falando mal de igreja, honrando os falsos profetas. Eu acho tão lindo quando alguém chega que nunca é ofertante, mas ele chega, pastor, que eu estou sentindo no meu coração entregar o meu dízimo que eu nunca entreguei, uma oferta especial lá na outra igreja. Amém, entrega lá, vai lá, fica à vontade. De quem que é o dinheiro? Não é seu então? Se fosse de Deus, você sabia onde entregar, filho. Ai, que eu estou com uma pena. Tadinho, ele está com dificuldade, ele vai perder o canal de televisão. Tadinho. Tadinho. O que mais vem gente fala assim, pastor, sabe por que eu não entrego o dízimo nem oferta? É porque você não precisa. Eu não precisa. Eu vou entregar para um miserável e vai colher miséria. Porque dízimo não tem a ver se o pastor precisa ou não precisa. Tem a ver com o princípio. Conheço uma pessoa que tinha um chamado lindo. Eu olhava e falava, que chamado. Que lindo. Que chamado de prosperidade, de administração. Mas ele disse assim, não, eu não entrego o dízimo porque a igreja, o apóstolo, a igreja Fonte de Vida não precisa. Mas até hoje ele está precisando. Toda vez que eu converso, quando eu consegui, meu irmão já gastou fortunas fazendo cursos, treinos, mentoria e não consegue. Patinando. Dízimo não é porque Deus precisa, nem o pastor precisa. Dízimo é porque é um princípio. É um princípio. Deus, Ele está pronto a perdoar. Ele está pronto a perdoar. Ele está pronto a perdoar. Se coloque de pé. Mas não adianta pedir perdão. Não adianta detalhar